Fala aí, enfermeiros do meu Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, quiçá do mundo inteiro. Bom, estamos aqui de novo para falar um pouco mais sobre um assunto que você me pediu muito, me encheu a paciência me perguntando, fala sobre isso, fala sobre isso, fala sobre isso. Vocês conseguem adivinhar sobre que tema que é? Se bem que acho que o tema já está no título, no início, né? Bom, hoje eu vou falar sobre o NCLEX, tá? O famoso The National Council Licensure Examination, como as pessoas mais conhecido como NCLEX. O que é esse exame? Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, mas por causa que muita gente me pede para falar de novo, eu resolvi falar de novo sobre esse tema e eu separei um material muito legal que explica certinho sobre essa temática e vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, de novo, aquilo que eu sempre falo com vocês, se vocês gostarem, clica aí como marca como gostei. Se vocês não gostarem, pode marcar como não gostei. Não deveria, mas marca como não gostei, mas me fala, por favor, o que vocês não gostaram para que eu possa melhorar no próximo vídeo. Beleza, galera? Vamos lá. NCLEX. O que é o NCLEX? NCLEX é a prova do Conselho de Enfermagem americano. Tá? Muito parecido com o que acontece no Brasil com a OAB. Se você quiser ser um advogado no Brasil, você faz a faculdade, mas para praticar a advocacia, você tem que fazer e ser aprovado na prova da OAB. Algo parecido acontece aqui nos Estados Unidos em relação à enfermagem. Não basta você se formar, mas você tem que ser aprovado na prova do Conselho de Enfermagem americano, chamado de NCLEX. Não é uma coisa exclusiva só para estrangeiro que quer vir trabalhar aqui. Ele é para qualquer enfermeiro formado ou não nos Estados Unidos. Então não é algo preconceituoso, mas para qualquer enfermeiro. O que é o NCLEX? Uma tradução livre dessa sigla significa Conselho Nacional de Examinação de Licenças. Tá ok? E ele tem um propósito. Que propósito é esse? Determinar se é seguro para você começar a praticar a enfermagem aqui nos Estados Unidos. E essa prova é bastante diferente de tudo e qualquer outra prova que nós tivemos na faculdade ou de concurso público. Ele é muito diferente. Tá? Por exemplo, enquanto na faculdade as nossas provas são baseadas no nosso conhecimento de enfermagem, o NCLEX ele testa a nossa aplicação e a análise dos dados usando o nosso conhecimento de enfermagem que você aprendeu ou que nós aprendemos durante o curso, ok? Então você será testado como você pode usar a sua habilidade de raciocínio crítico para fazer um julgamento de enfermagem, ok? Então esse é o propósito, isso é o NCLEX. Agora vamos falar sobre o formato e a estrutura da prova. Bom, o NCLEX é organizado de acordo com a sua estrutura. Qual é a sua estrutura? Alcançar as necessidades do cliente. Ok? Então, geralmente há 4 grandes categorias de questões da prova do NCLEX, tá? E 8 subcategorias, tá, de assuntos que caem nas questões, ok? Então, vários programas de enfermagem que nós conhecemos, eles são baseados no modelo médico, onde o conteúdo é dividido em clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, psiquiatria e obstetrícia. No entanto, no NCLEX, todos esses conteúdos eles estão integrados, ok? Então essa é a grande diferença das provas que nós geralmente temos na faculdade e o NCLEX. Beleza, galera? Estou falando muito. Tomara que vocês consigam entender. Eu estou tentando ser o mais mastigado possível, porque é um assunto meio complexo de entender para quem é marinheiro de primeira viagem, ok? Vamos falar agora sobre os tipos de questões. As questões são primeiramente de múltipla escolha, beleza? Com 4 alternativas. No entanto, há outros tipos de questões que caem na prova. Pode ser
múltipla resposta, ou seja, na qual mais de uma alternativa está correta. Pode cair questão de preencha as lacunas, não preencha os espaços em branco. Questões de hotspot, eu não consegui traduzir uma palavra em português para traduzir o que é hotspot, mas seria mais ou menos assim, seriam os locais, por exemplo, os locais precisos na anatomia. Por exemplo, ele quer escutar a bulha cardíaca qualquer. Então, qual é o hotspot para escutar aquela bulha cardíaca? Então, você tem que marcar num desenho anatômico que vai estar na prova, com o seu cursor no computador, e você marca aonde é aquele hotspot. Eu não sei como é que se traduziria isso para o português de uma forma mais clara. Beleza? Então, pode cair hotspots, gráficos e questões como arraste e solte. Você arrasta uma alternativa e solta no quadro até fazer o correto. Todas essas questões que caem no NCLEX envolve um conteúdo integrado de enfermagem, como eu falei anteriormente, né? Que seria clínica médica, cirúrgica, obstetrícia, pediatria, psiquiatria, assim por diante. Beleza, galera? Então, tudo isso é uma questão integrada. O que significa essa questão integrada, né? Dá uma olhadinha na próxima questão aí, que eu vou colocar uma imagem, um exemplo de questão, para você ver o que significa essa questão, que é assunto integrado que cai. Beleza? Essa questão mostra uma mulher de 23 anos de idade, diabética, insulino dependente, que volta da sala de parto depois de uma hora dar à luz a um bebê de 9 quilos, de 9 pounds, ok? Então a pergunta é, o que o enfermeiro deveria esperar sobre a glicose da mulher? Que ela aumente, que ela diminua, que ela mantenha estacionada ou que ela seja flutuante? Bom, essa obviamente é uma questão médico-cirúrgica, né? Porém, para você poder responder a resposta correta, que é a 2, que a gente deve esperar que caia a glicose, devemos considerar também a fisiopatologia do diabetes e também do parto, né? Como funciona o parto. Notou como as questões então são integradas? Viram só? Então, a questão, nessa questão, por exemplo, que nós vimos aí, como é que ela envolve várias áreas de enfermagem para poder você conseguir responder. Então, não é um assunto único, só de pediatria ou só de psiquiatria. Geralmente ela é integrada, beleza? Agora vamos falar sobre a estrutura do NCLEX, beleza? Quantas questões há no NCLEX? Todo mundo vai responder um mínimo de 75 questões até um máximo de 265 questões, ok? Não importa quantas questões você responda, o NCLEX vai te dar 15 questões experimentais, na qual não vai ser nem a favor nem contra você. São questões que o NCLEX vão utilizar para as próximas provas. É como se fosse um tipo de pergunta experimental que não vai fazer, ela não vai nem contra você nem a favor de você. Não importa se você vai acertar ou vai errar. É só para eles tomarem como base para formar novas questões para um novo exame, para uma nova geração de enfermeiros que vai fazer a prova do NCLEX, beleza? Quanto tempo você vai ter para fazer a prova do NCLEX? Bom, não tem um limite de tempo para cada questão. Você pode gastar quanto tempo você quiser para cada questão. No entanto, você tem um máximo de 6 horas para fazer a prova inteira, beleza? Então você tem um máximo de 6 horas para fazer a prova inteira, que inclui também o tutorial que há no início da prova, beleza? Então, e também não há breaks ou pausa mandatória, como é no TOEFL. Você é obrigado a ter uma pausa, não lembro agora quanto tempo que é no TOEFL, tá? Não existe esse break, essa pausa mandatória. No entanto, se você quiser, pode ter um break, você pode ter essa pausa depois de 2 horas de prova, tá? E um outro break adicional, se você quiser, depois de 3 horas e meia de prova,
beleza? Não é obrigatório, mas caso você queira ter essa pausa, você pode pegar ou aceitar tirar essa pausa para você, beleza? Quando que a prova acaba? Né? Quando que é o fim da prova? Bom, sua prova acaba quando uma das seguintes coisas ocorrer. Primeiro, se você demonstrar uma competência, a palavra em inglês seria competência, mas eu não sei se seria a melhor tradução para isso, mas se você mostrar uma habilidade mínima para responder, de ser aprovado, se o computador entender que você tem uma habilidade mínima de aprovação depois de 75 questões, beleza? É como se fosse assim, você começa a prova, imagina uma linha imaginária aqui, que acima dela é a linha da aprovação e abaixo dela é a linha da reprovação. Tá? Você começa a prova na linha da aprovação, beleza? Toda vez que você acerta uma questão, você sobe essa linha da aprovação. Toda vez que você erra, você abaixa. Então, depois de 75 questões, se o computador analisar seu gráfico e ver que é ascendente o suficiente a sua linha de aprovação, e o computador julgar que você tem uma competência mínima de aprovação, a prova acaba ali e você está aprovado. Beleza? Então essa é uma da forma que a prova acaba. A segunda, que a prova pode acabar, se sua linha de aprovação for descendente, ou seja, o computador julgar que você não está com chances mais de aprovação, sua curva de aprovação, toda vez que você erra uma questão, você vai baixando essa curva nessa linha de aprovação, lembra que eu falei? Vai descendo. Se o computador julgar que você não vai conseguir mais subir essa linha de aprovação, após 75 questões, a prova acaba ali e a sua prova e você não é aprovado, beleza? Lembrando que essa resposta não vem na hora, então a prova simplesmente fecha e você não sabe se você foi aprovado ou reprovado até chegar ao resultado, ok? Uma terceira forma de que a prova acaba é se você chegar ao número máximo de questões de 265 questões, beleza? E a quarta opção, que a prova também acaba, é se você atingir o tempo limite de 6 horas de prova, o que aconteceu comigo quando fui aprovado no NCLEX. Eu não alcancei as 265 questões, meu computador não fechou nas 75 e fechou porque acabou minhas 6 horas de prova toda, ok? Dica importante, pessoal, tenta não focar no tamanho ou na extensão do seu exame, beleza? Planeje-se para fazer 6 horas de provas e fazer 265 questões. Por quê? Porque se você planejar, eu vou fazer o meu máximo que puder para quando chegar a 75 questões, o computador entender que eu só fui aprovado e parar por ali e eu ser aprovado já, depois de poucas horas de prova. Tá? Se você for com isso em mente, se isso não ocorrer, você vai ficar nervoso, isso pode prejudicar seu desempenho na prova. Então planeje-se para você ficar sentado lá por 6 horas e fazer as 265 questões. Okay? Trabalhe isso na sua mente, ok? Porque enquanto o computador, depois das 75 questões que eu falei com você, enquanto o computador for te dando questões, você está no jogo, tá? Você não foi aprovado, mas também não foi reprovado. Então você está no jogo ainda. Então responda cada questão com a maior habilidade possível, com o maior raciocínio na prova possível. Beleza? Não entregue o jogo porque está nervoso, porque o tempo passou demais, porque você acha que está cansado e não é o que você queria, tá? Foi isso que aconteceu comigo mais ou menos na primeira prova. Eu passei na segunda prova, na primeira prova que eu fiz, fui até a questão 100 e pouco, eu estava cansado já e comecei a responder as questões sem raciocinar muito, e então eu não fui aprovado. O computador parou, depois veio o resultado que eu não fui aprovado, ok? Então essa é a dica que eu dou para vocês, beleza? O que significa isso de
NCLEX CAT. Significa Computer Adaptive Test, ou um teste adaptativo em computador, tá? Ou computador, não sei qual é outra palavra que eu poderia usar, tá? É um formato interativo na qual ele é baseado na sua resposta. O que significa isso? Esse algoritmo que o computador utiliza, ele não vai te dar, ele vai te ajudar a que as questões não sejam nem tão fáceis, nem fácil demais, nem difíceis demais, tá? A sua primeira questão, por exemplo, que eles vão te dar, vai ser uma questão mais fácil, considerada de nível bastante fácil. Eu vou mostrar quais são os tipos de questões mais pra frente nesse vídeo. Mas o computador, a primeira questão que eu vou te dar vai ser uma questão bem fácil, beleza? Ou considerada fácil, tá? E conforme você vai acertando as questões, a próxima questão sempre vai ser um pouco mais difícil. Caso você erre uma questão, a próxima questão vai ser um pouco mais fácil. Dessa forma, esse teste computadorizado, né, adaptativo, vai entender o seu nível de... Lembra do filho da curva? Se a sua curva vai ser de aprovação ou de reprovação. O computador vai conseguir entender, usando algoritmos matemáticos, qual é o seu desempenho, se é um desempenho aprovatório ou reprovatório, tá? Vai ser bastante interessante essa prova, por isso que eu falo que é sempre diferente de tudo que a gente viu em relação a provas no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos falar dos tipos de questões que caem no NCLEX. Há 4 grandes temas das questões, como eu havia dito antes, de questões que caem no NCLEX. O tema das questões são os seguintes, os 4 principais temas são os seguintes: segurança e cuidado no ambiente do paciente, tá? No meio ambiente do paciente lá, promoção e manutenção da saúde, como se fosse a nossa atenção primária, né? Atenção básica, integridade psicossocial e, por último, integridade fisiológica do paciente. Então essas são as 4 principais temáticas das questões que caem no NCLEX, ok? E dentro dessas principais temáticas há subcategorias, ok? Por exemplo, na primeira temática que eu comentei com você, que é segurança e cuidado do ambiente, inclui 2 conceitos principais. Primeiro, manejamento do cuidado ou gerenciamento do cuidado. E segundo, segurança e controle de infecções. Ok? O segundo grande grupo de questões que cai fala sobre promoção e manutenção da saúde, que é nosso cuidado de atenção básica. Cerca de 6 a 12% das questões caem nessa temática. O terceiro grande ponto que cai fala sobre a integridade psicossocial do paciente. São cerca de 6 a 12% das questões que caem nessa temática, e ele inclui toda a área da psiquiatria, tá? O cuidado psiquiátrico cai nesse grande assunto que é a integridade psicossocial. Por exemplo, intervenção de crise, como que a intervenção no comportamento do paciente, dependência química e assim por diante, ok? E o quarto e último tópico que cai fala sobre a integridade fisiológica. Nessa integridade física inclui ali várias outras subcategorias, por exemplo, o cuidado básico com aquele paciente, que fala, por exemplo, sobre eliminação, nutrição, hidratação do paciente. Nessa categoria também inclui ali sobre exames laboratorial, como você fazer um diagnóstico através de exame laboratorial. É uma questão bastante cobrada, ok? Então essa é uma subcategoria bastante cobrada no NCLEX, ok? Então prestar bastante atenção nisso, que ali inclui farmacologia, inclui a grande parte clínica médica das questões, ok? Então essa é a quarta grupo de questões, que é a integridade fisiológica do paciente, ok? Como que então o NCLEX, por último, a gente vai falar como o NCLEX
quais são as possíveis respostas ou notas que o NCLEX pode te dar, que é aprovado ou não aprovado, ok? Ou foi aprovado ou foi fail, ou não aprovado, ok? A resposta vem entre 2 e 4 semanas, vem a resposta oficial. Porém, depois de 2 dias úteis, você pode pagar uma taxa extra e receber um resultado não oficial. Diz não oficial, mas na verdade é oficial. Diz, sei lá, não oficial, é não oficial porque não veio entre essas 2 e 4 semanas, né? Porém, nunca é diferente daquele resultado ali não oficial. Por exemplo, depois de 2 dias, você paga uma tarifa extra, que é $3, se eu não me engano, então todo mundo paga isso, e você recebe uma resposta escrito não oficial, se você foi aprovado ou não aprovado, beleza? E se você não for aprovado, o que você deve fazer? Primeiro ponto, não se desespere, porque você não está sozinho. Muita gente não passa na primeira tentativa. Eu não passei na primeira tentativa, muitos americanos não passam na primeira tentativa, então não se desespere, ok? Se prepare melhor e faça o teste novamente. Não desista, ok? Você deve fazer novamente? Sim, absolutamente não desista, ok? O retesting, o novo teste pode ser feito depois de 45 dias após o primeiro teste. Você pode fazer o segundo teste. Beleza, galera? Se prepare bem, mantenha calma, para no segundo teste você vir já com mais chance de ser aprovado ainda. Beleza? Como que você pode se registrar por NCLEX? Após você receber a sua SES, o CGFNS vai enviar a documentação para o board que você escolheu. Então você vai fazer a inscrição no board, vai ver quais são os requisitos extras que alguns boards podem fazer. Isso inclui as impressões digitais, que é a análise das impressões digitais, o que eles sempre cobram, ok? Aqui no Brasil você pode fazer, por exemplo, na Polícia Federal e enviar para um formulário com as documentações, com as impressões digitais para uma empresa americana que presta esse serviço, e lá eles digitalizam e enviam para o board que você escolheu. Então você ganha a ATT, que é a autorização para fazer o teste. Com essa ATT em mãos, você entra no site da empresa que gere o NCLEX, a PersonView, e ali você paga uma tarifa de $200 e agenda o seu teste. Beleza, galera? Bom, ufa, terminei. Foi isso. Então, o NCLEX, embora seja complexo, é bastante interessante e é necessário para você dar essa caminhada para começar como enfermeiro aqui na terra do Tio Sam. Ok, galera? Prepare-se bem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como que é o NCLEX e como que você pode se preparar bem para essa prova e estar aqui conosco, trabalhando aqui, sendo meu colega de trabalho aqui no americano, aqui nos Estados Unidos. Beleza, galera? Um forte abraço para todo mundo. Espero ver vocês então no próximo vídeo. Até mais.